Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje é dia 15 de julho de 2025 e eu espero que vocês estejam bem e que vocês não estejam instigando uma guerra de artilharia contra a população civil e espero que vocês não estejam aumentando o gasto público do seu país com uma guerra que está ocorrendo em país estrangeiro, né? Eu espero que vocês não estejam fazendo isso. E isso não quer dizer que todo mundo não está fazendo, porque a gente tem El Donaldo João Trump, né? E o Donaldo, ele acabou de concordar de aprovar mais um pacote militar de ajuda para a Ucrânia combater os russos, né? Isso é horrível, né? Isso é horrível porque o Joe Biden, ele foi demitido, né, da presidência dos Estados Unidos por causa que ele arrumou esse convite indiscreto, né, da Ucrânia, para a Ucrânia se juntar à OTAN. Isso já era uma coisa antiga, né? Tem gente que considera que a guerra da Ucrânia, na verdade, começou em 2016, com a anexação da Crimeia, e tem gente que diz que, na verdade, o conflito de 2022 é uma guerra separada. Mas você não faz esse tipo de convite para esse tipo de pessoa, nesse tipo de situação, entendeu? A não ser que você queira mesmo que a Ucrânia entre em guerra com a Rússia. Aí você faz esse convite. Foi o que o Biden fez, né? Ele fez o convite, a Ucrânia disse que aceitava, e desde então morreram 500 mil pessoas por causa disso. E eu acho que esse dado de 500 mil pessoas está desatualizado. Então, continua gente morrendo. A Europa não está bem, sabe? Por causa dessa guerra. O coração econômico da Europa é a Alemanha. E a Alemanha parou de receber gás natural da Rússia por meio de um projeto chamado Nord Stream Pipeline. E o Nord Stream Pipeline é um duto de gás natural que sai da Rússia e ia para a Alemanha. E a partir disso a Alemanha conseguia produzir carros da Volkswagen, né? E da Bayerische Motorenwerk, que é BMW, né? Tipo, é mais fácil falar BMW. E aí, o que aconteceu? A União Europeia está ficando pobre, porque o coração econômico da União Europeia está falindo, né? Também é culpa dos alemães, mas especialmente é culpa do Joe Biden, do Partido Democrata dos Estados Unidos. E, para falar a verdade, a gente não consegue mais ver quem que é o presidente dos Estados Unidos. Porque não importa se é republicano ou democrata, os Estados Unidos está patrocinando guerras em vários lugares. Aconteceu no Vietnã, aconteceu no Kuwait, aconteceu na Coreia do Sul, em 1950 a 1953, aconteceu em vários países da América Latina, né? Então, em termos de política externa, os Estados Unidos está cada vez se apoiando em menos soft power e apostando nas aventuras de invasão, né? Afeganistão, Iraque. E quando eles não estão invadindo diretamente, eles estão apoiando militarmente. E essa é a parte que eu acho estranha. A parte que eu acho incoerente. O Trump, ele foi eleito com a proposta de diminuir o gasto público. Ele não diminuiu o gasto público. Aquela Big Beautiful Bill que ele propôs, que é uma lei orçamentária, ela aumenta o gasto, especialmente em segurança nacional, que os Estados Unidos já tem. Esse gasto é um gasto extremamente alto. 2025 estava orçado em 750 a 800 bilhões de dólares. E eu acompanho esse gasto desde a época do Bush II, que era por volta de 300 bi. Então, aumentou, o dólar inflou, e as guerras continuam acontecendo e elas estão piorando, elas não estão encontrando um fim, né? E aí o Trump vai na Europa e fala: olha, vocês são membros da OTAN, vocês deveriam gastar 5% do PIB da França, da Itália, da Alemanha, de Portugal, vocês deveriam gastar 5% do PIB de vocês com defesa, com segurança nacional. Vocês têm que gastar 5% do PIB de vocês comprando armamento.
né? E aí, depois de falar um negócio desse assim, né, de falar, ó, eu estou apoiando a ideia de gasto militar, ele vem com essa história de que a gente não deve expandir gasto público, né? Porque ele foi eleito, né? E ele disse que ia acabar com essa guerra, né, da Ucrânia, porque o gasto público dos Estados Unidos, ao contrário do que ele pregou durante a campanha, o gasto público está só aumentando, né? E comprar armas é muito caro. E existe um problema nos Estados Unidos chamado complexo militar industrial, que é essa situação de que não importa quem seja o presidente, as empresas de arma, né? A Boeing, Lockheed Martin, Raytheon e Palantir agora, eles vão simplesmente ditar regras e pouco importa quem é o presidente, o gasto com segurança nacional vai sempre subir. Então, assim, é de uma incoerência muito grande o Trump falar que ele é pró-mercado, pró-capitalismo e apoiar esse crescimento de gasto público. É uma incoerência muito grave e é uma incoerência que custa vidas, né? É uma incoerência que as pessoas estão morrendo na Ucrânia. As tensões estão aumentando em Taiwan e China, né? E os Estados Unidos não está ajudando, né? Pelo contrário, a política externa deles é patrocinar a guerra. E isso custa caro para o contribuinte norte-americano. Isso destrói o valor de compra do dólar, porque infla o dólar. O gasto público, quando muito elevado, e um gasto público com coisas que assim não é uma escola, não é um hospital, não é uma delegacia de polícia, né? Não são ferrovias, rodovias, bens públicos, ah, reatores de tório, por exemplo, que seria uma ideia interessante. O Bill Gates investe em reator de tório. Dessalinização, né? Tipo, a Califórnia é super seca, você podia estar investindo. Ou a fronteira com o México, né? Que aí eles poderiam pegar todo esse dinheiro que eles enfiaram na Ucrânia, porque eu já ouvi falar que foram 300 bilhões de dólares, já ouvi falar que foram 200, e pegar e construir a tal wall, né? A tal parede na fronteira com o México, que o Trump no primeiro mandato disse que iria construir e iria fazer o governo mexicano pagar por essa construção, né? Ele não construiu, o governo mexicano não pagou e, e ele continua expandindo o gasto público, apesar de ter a proposta de que o Estado não deveria ser um provedor de serviços e o serviço que está sendo entregue não é um serviço de segurança nacional dos Estados Unidos, eles estão pagando por uma guerra da Ucrânia, né? Que é pagar por uma guerra do país estrangeiro, né? Estão pagando para bombardear alvos lá no Irã, que é 7 mil quilômetros de distância, né, dos Estados Unidos. Eles estão vendendo muitas armas para Taiwan, que tem tensões com a China que ele pode virar uma guerra, né? E, e parece que isso aí não é um bem-estar para o norte-americano comum, né? Porque seria mais interessante colocar esse dinheiro, porque esse dinheiro faz falta, até para eles que são muito ricos. Esse dinheiro faz falta. Não tem como ficar jogando esse tanto de bomba na Rússia e falar que esse dinheiro aí não faz falta, porque lá nos Estados Unidos tem gente que está morando nas ruas, tem gente desabrigada. A Califórnia tem, né, um caso notório, né, de pessoas em situação de rua, né, de mendicância, de abuso de drogas e uma geração que não enxerga futuro. Então, assim, esse dinheiro faz falta. E esse dinheiro, ao invés de ser recolhido para o governo e virar gasto público, podia ser simplesmente diminuir todos os impostos, especialmente para a classe média mais empobrecida e pequenos empreendedores. Não adianta prestigiar apenas o grande capital, né? O que acontece, entra presidente, sai presidente e fica tudo a mesma coisa. E o grande capital é a indústria de defesa, né? É construir bomba,
Então, assim, eu, 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 eu tô gravando esse vídeo para mostrar a incoerência, né? Do ponto de vista do governo Trump, né? Eles dizem que não se deve gastar muito, só que quando gasta com defesa, eles gastam demais e para uma guerra que nem é deles. E eles ainda incitam todos os membros da OTAN a gastarem ainda mais. E assim, falando de uma forma pesada, né? Mas assim, eu não estou incitando um golpe de Estado, né? Eu não estou dizendo que isso seja a melhor alternativa. Mas Trump, você tá vendo, cara? Eu não tô falando em assassinato político, eu tô falando peça licença para o Zelensky, né? E coloca um governo que vai falar para a Rússia que tudo bem, a gente vai fazer um acordo de paz e vai parar de morrer gente. Tipo, esses 500 mil que já morreu, não tem como voltar eles para a vida, mas a gente não vai matar mais ninguém. Por quê? Porque agora não é o Zelensky que governa a Ucrânia. Agora é o Zé dos Estados Unidos. E esse Zé dos Estados Unidos, o Trump coloca ele lá e fala: você vai assinar um tratado de paz. E aí a gente vai parar de matar ucranianos e russos. Eu acredito que isso não acontece por causa da mesma indústria do complexo militar industrial, né, que vende armas e que fala: não, o Zelensky é um ótimo ator, né, a gente quer que ele continue como presidente da Ucrânia. E as pessoas vão morrendo, vão morrendo, vão morrendo. E você que gostaria de comprar um Volkswagen feito na Alemanha, você vai pagar mais caro. E provavelmente você não vai comprar um Volkswagen, você vai acabar comprando um carro chinês. Isso vai ser péssimo para a União Europeia. E aí os Estados Unidos trata muito mal os aliados, né? Existe esse ditado que, olha, é ruim você ser inimigo dos Estados Unidos, mas pior ainda é você ser aliado dos Estados Unidos. Porque olha o que os Estados Unidos estão fazendo com a Europa. Olha o que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil, né? Estamos aqui em julho, né, de 2025, existe uma história de taxação dos produtos, né, brasileiros e taxação dos produtos por parte dos Estados Unidos, né? O Trump disse que vai colocar uma tarifa de 50% nos bens que forem produzidos no Brasil e exportados para os Estados Unidos. É muito alto. Eu acredito que ele está propondo isso, mas não vai ficar dessa maneira. Tipo, ele falou isso, mas essa taxa, se ela vir a existir, vai ser mais baixa, né? Mas o problema foi que ele falou: vamos sobretaxar o Brasil, a União Europeia, a Coreia e o Japão. Então eu te pergunto, Trump, você quer fazer negócio com quem? Com a África? Tudo bem também. Eu acho que a África tem muito potencial. Recursos naturais, população jovem, no caso da Nigéria, né? E um espaço que ainda não está ocupado no sentido de potência industrial, né? Mas e aí, os Estados Unidos, se eles sobretaxar a União Europeia, o Brasil, a Coreia do Sul e o Japão, eles vão fazer negócio com quem, sabe? E são erros, né, da administração do Trump e que basicamente o Biden também não era bom, né? Então a gente está vendo nos Estados Unidos que por uma sucessão de presidentes ruins, né, acaba perdendo dinheiro, né, e perdendo prestígio, né, e, e eu espero que eles tenham presidentes melhores, né. Não posso dizer muito do Brasil também não, porque oscilar entre Bolsonaro e Lula é uma oscilação horrível, né. Esses dois aí, os dois não merecem, né, um segundo mandato. O Lula mereceu um terceiro mandato? Não merece, né, é ruim mesmo pro Brasil, né. E aí a alternativa é Bolsonaro. Poxa, o Bolsonaro também não é uma alternativa boa. Não é. E aí as democracias do Ocidente vão, né, se deteriorando por causa, basicamente, do grande capital que sequestrou a democracia e não reconhece o interesse público e reconhece apenas o interesse particular de vender armas, no caso dos Estados Unidos. No caso do Brasil, aí já fica para outro vídeo.